aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saldo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria ministrar uma palavra que tem como título Uma Palavra de Esperança. Preste atenção. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, mas o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, nem jamais penetrou em coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Romanos 4, 17 a 19, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse Pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos, e o amortecido do ventre de Sara. Sabe, filho, a esperança é algo que alimenta a nossa fé, aguardar tudo aquilo que Deus tem mostrado, falado e colocado em nosso coração, até o seu cumprimento de todas as coisas que ainda não são reais, que a mente humana não compreende. Vivemos a perspectiva de desfrutarmos de algo melhor que o Senhor tem para nós. Eu creio que sobre a sua vida também está a palavra, o fortalecerá e desafiará a mergulhar em águas profundas em Deus, para encontrar os tesouros que Ele tem preparado para ti. Dizem que a esperança é a última que morre. Muitos estão no limite da sua esperança, quase deixando que ela morra. Deus se trouxe aqui para falar o seu coração e enchê-lo de esperança. Precisamos conhecer os segredos para não perder a esperança em Deus. O primeiro segredo para não perder a esperança em Deus é: ouça a palavra de Deus. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, verso 4 diz, ouvi a palavra do Senhor. Deus jamais despediu alguém sem uma palavra de ânimo, incentivo e de esperança. Não tem uma página da Bíblia que você abra que não encontre uma palavra de esperança. Em Romanos capítulo 4, do verso 17 ao 25, Abraão ouviu a voz de Deus e foi fortalecido em sua esperança. Em Daniel, capítulo 10, verso 10, 11, 12, 18 e 19, ele estava passando por um período de resistência e ouviu a voz de Deus e foi fortalecido e encorajado. E todos aqueles que vierem a Jesus sairão cheios de esperança, ainda que tenham vindo de uma situação de desespero, de morte, de sofrimento, de angústia. Foi uma mulher com uma hemorrágica, foi com um cego de nascença, foi uma viúva que acabara de perder o filho, foi uma irmã chorando a morte do irmão. Todos foram consolados, animados e saíram cheios de esperança. Qual é o seu problema? O que roubou a sua esperança? Ainda que seja semelhante a um vale de ossos secos, Deus pode trazer esperança. Quando passamos por lutas e ouvimos a voz do Senhor através de um louvor, de um irmão, ouça a palavra do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus.
1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Você sabe que o Senhor Deus ministrou ao teu coração? Não foi coisa de homem? Então por que perder a esperança? Você está lembrando? Você lembra o dia, o lugar em que Ele deu a promessa a você e você ouviu a palavra de Deus? José teve a esperança, Ana teve a esperança, Zacarias e Isabel tiveram a esperança. O segundo segredo para você não perder a esperança em Deus é: obedeça ao Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Ezequiel capítulo 37, verso 7. Ainda que o profeta Ezequiel não tivesse fé suficiente para acreditar que um vale de ossos secos pudesse voltar a viver, mesmo assim ele obedeceu, profetizou, decidiu crer no que seria impossível acontecer. A obediência vai além do crer. Às vezes temos que escolher fé para abrir o mar ou obedecer mesmo com medo. O impossível aconteceu porque Ezequiel creu em Deus e colocou em prática a sua ordem, a sua palavra. Ficamos receosos de que os outros vão pensar, falar a respeito do voto que o Senhor nos pediu. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te pergunto, você está preocupado com o que os outros vão pensar, falar de você, ou que Deus vai pensar e falar a seu respeito? Deus não nos mandou desistir, perder a esperança quando uma situação fica complicada, difícil, sem solução humana. Ele nos mandou profetizar o milagre. Ele nos mandou ter esperança de que Cristo somos mais que vencedores. Não importa o tamanho do seu vale de problemas, dificuldades e ameaças, pois Deus é maior que todo e qualquer problema que venha nos perturbar e roubar a nossa esperança. Obedeça, decida confiar no Senhor. O terceiro segredo para não perder a esperança em Deus é trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. No capítulo 3 de Lamentações, o profeta Jeremias está expressando todo o sofrimento que pairava sobre o povo, sua nação. Israel estava vivendo um período de cativeiro babilônico e o sofrimento era de fato. Para muitos do povo já não havia mais esperança. Jeremias, então, numa atitude de fé, começa a lembrar das coisas que Deus já havia feito e ainda poderia fazer. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Não perca as esperanças em hipótese alguma. Nunca se esqueça de quem é Deus e do que Ele faz, do que Ele é capaz de fazer. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? A nossa esperança. Tenha sempre esperança e confiança em Deus. Quando orares, traga à memória as misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. As promessas de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, creu e sem enfraquecer na fé. Romanos 4, versos 18 e 19. O poder de Deus. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, verso 13 e 14. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 25, verso 8. Deus ama os seus filhos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, verso 5.
benignidade e fidelidade. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Deus é tudo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3:24. Nessa hora eu quero te dizer, você tem ouvido a palavra de Deus para a sua vida? Colocado em prática? Você tem profetizado diante do vale ou apenas se conformado com ele? O que você tem trazido à memória nesses dias? Lembranças que te animam ou que desanimam? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por cada palavra, por essa revelação. O nosso coração se encheu de fé. O nosso coração está cheio de esperança para coisas maiores. Pela fé, nós declaramos paz. Pela fé, profetizamos prosperidade na vida dos teus filhos, casamentos restaurados, famílias restituídas. Pela fé, profetizamos cura na vida dos doentes. Pela fé, declaramos alegria no coração daquele que está triste. Pela fé, declaramos não à depressão, sim à alegria, sim à vida. Pela fé, declaramos que a esperança vence o medo e somos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas tenham as suas esperanças renovadas no Senhor. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta ou o Pix para que você nos ajude, para que você invista no nosso ministério. Nós trabalhamos em várias frentes, ajudamos com cestas básicas aqueles que não têm o que comer e enviamos pessoas para ter um encontro com o Senhor. Se você quer ser um mantenedor do nosso ministério, fale comigo. Pode ser com qualquer quantia. Deus vai multiplicar na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. Que Deus multiplique favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?